Misericórdia, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sejam muito bem-vindos a mais uma mensagem para o coração. Quem está falando aqui é o pastor Jussi Eduardo Costa, membro da Primeira Igreja Batista em São Paulo, direto da cidade de Cotia. Na realidade, estou aqui na minha casa, na minha sala, gravando mais uma reflexão da palavra do Senhor para a nossa edificação. E hoje é dia 21 de novembro de 2020, sábado, 16h30, e eu estou gravando este áudio hoje porque ele vai ser lançado amanhã no YouTube e eu vou compartilhar com alguns amigos que costumam receber destas mensagens e costumam assistir. Mas a questão de eu estar gravando hoje esta mensagem é porque eu estava dando uma zapeada na internet, no YouTube, e eu encontrei um coral cantando um hino maravilhoso que eu cantei nos meus tempos de jovem no coral da Primeira Igreja Batista da Lapa, também aqui em São Paulo. E isso me fez lembrar todo aquele momento maravilhoso de comunhão, todo aquele momento maravilhoso de obra redentora da igreja, obra de trabalho da igreja, obra de comunhão entre os filhos de Deus. E aí eu me deparei com o presente momento. E aí eu lembrei que nós estamos vivendo um momento muito difícil, o momento aonde ainda estamos vivendo um isolamento, mesmo que parcial. Existem em alguns estados, em algumas cidades, que muitas igrejas ainda não voltaram aos seus cultos presenciais. Existem em outros locais que a igreja já voltou ao culto presencial, mas com vários protocolos de segurança, como, por exemplo, menores de 12 anos e maiores de 60 anos são aconselhados a não comparecer presencialmente, pessoas com doenças pré-existentes, pessoas que apresentem um quadro de enfermidade neste momento, uma gripe, um resfriado, é pedido também para não comparecer. E muitas igrejas estão fazendo um trabalho de cadastramento, ou seja, a pessoa entra durante a semana e marca qual culto ela vai estar, se é num culto na quarta-feira, um culto sábado à noite, um culto domingo de manhã, um culto domingo à noite. Com isso, existe o quê? Uma rotatividade, onde os membros que podem participar presencialmente não estão em aglomeração, mas estão em distanciamento social dentro das normas sanitárias solicitadas. A Primeira de São Paulo tem vivido isto. Tanto é que os nossos cultos de domingo, às 10h30, 18h30 e quarta-feira às 19h30 são transmitidos via YouTube para todo o Brasil. E várias pessoas assistem no Brasil, no mundo afora, e os membros da igreja que não podem estar presencialmente têm participado desses cultos. Aos sábados, às 5 horas da tarde, nós temos na igreja o PIB News, que é voltado para as crianças de 12 anos para baixo, que também não estão podendo ir à igreja, mas elas estão sendo ministradas através do YouTube. E a nossa igreja também se reúne de segunda, terça, quinta, sexta e sábado em pequenos grupos, aonde nós temos momentos de comunhão através das plataformas digitais. Por que eu estou falando tudo isso? Eu estou falando tudo isso porque quando eu olho para a história da igreja, desde o momento que a igreja começou a ser perseguida no início do primeiro século até os dias de hoje, o diabo tem usado de todas as suas forças
e de todas as suas artimanhas para impedir que a igreja tenha comunhão, que os membros sejam edificados e que a igreja possa continuar a obra que Jesus ordenou aos seus discípulos, de ir e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê, seja batizado. A igreja sempre foi tolhida de várias maneiras. Primeiro foi o Império Romano, depois entrou outros sistemas governamentais e até nos dias de hoje a igreja continua sendo perseguida. Por exemplo, na Bolívia esta semana começou a ser discutido a nova Constituição, aonde na Constituição há vários artigos que proíbem que a igreja proclame o evangelho do Senhor Jesus Cristo em praças públicas, realize cultos em casas, evangelizem pessoas nas ruas e que, inclusive, os seus pastores e os seus padres tenham que informar de antemão qual o sermão que eles vão pregar para que o governo verifique se não está havendo nenhuma manipulação contra o próprio governo, como se a igreja tivesse muito preocupada com o governo, porque a igreja não é uma instituição deste mundo. A igreja, diz a palavra de Deus lá em 1 Pedro, ela é o sacerdócio real do Senhor, a embaixada do céu neste mundo para proclamar as boas novas de salvação e para ensinar o caminho da verdade e da vida para todo aquele que nele crê. Também essa semana, uma Suprema Corte lá da França proibiu a divulgação e que se passasse filmes, um filme que conta a história de Jesus por causa do Natal. Como esse filme é um desenho animado e fala-se muito do nome de Jesus, a Suprema Corte disse que isso fere o Estado laico francês. Mas a Suprema Corte também decidiu solicitar que todos os presépios que foram montados em diversas cidades sejam recolhidos porque o Estado francês é laico. E também solicitou que todos os símbolos cristãos que existem em praças públicas, em prédios públicos ou privados, fossem retirados. Inclusive tem até uma estátua do Papa João Paulo II e em cima da imagem do Papa tem uma cruz. A estátua do Papa pôde ficar, mas o símbolo, a cruz, foi solicitado que seja tirado. E aqui no Brasil também nós passamos N cerceamentos. E um deles é este cerceamento por causa de uma pandemia que se tornou geral. Mas acontece que isso não impede o progresso, o caminhar da Igreja do Senhor Jesus. Sabe por que não impede? Porque a Igreja foi criada no coração de Deus e a igreja está alicerçada no Evangelho, em Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. É o que diz aqui o texto de Mateus 16, do capítulo 13 até o capítulo 18. Mateus, capítulo 16, 13 a 18, diz assim: Vindo Jesus às regiões de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens que eu, o Filho do Homem, sou? E eles disseram a Jesus: Alguns dizem que és João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhe Jesus: Mas vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondeu e disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo.
E Jesus respondeu e disse: abençoado és tu, Simão Bar-Jonas, pois carne e sangue não revelaram isso a ti, mas o meu Pai que está no céu. E eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta rocha eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, meus queridos e amados irmãos e amigos em Cristo Jesus, o diabo pode usar todos os seus artifícios. O diabo pode usar todos os governos e sistemas políticos e econômicos deste mundo. Mas o diabo e o sistema político e econômico deste mundo não hão de parar a igreja do Senhor Jesus. E a tecnologia está aí para provar. Coral cantando maravilhosamente bem, grupos de louvor se apresentando maravilhosamente bem, professores de crianças ensinando as crianças, líderes de jovens, encontros de pequenos grupos, encontros de oração, culto sendo transmitido. A igreja está ativa e viva, mesmo através das plataformas digitais. A igreja do Senhor Jesus Cristo continua em comunhão, continua unida e continua proclamando as boas novas de salvação, continua proclamando a mensagem que só Jesus Cristo salva, liberta, cura, transforma, faz nova todas as coisas. Esta mensagem nem o diabo, nem o mundo poderá parar. Muitos cristãos já morreram, outros estão morrendo e sendo presos, outros ainda serão presos e serão mortos, mas acontece que a igreja que nasceu no coração de Deus está alicerçado em Jesus. E o texto diz isso. Alguns fazem uma interpretação errônea, dizendo que a igreja está firmada em Pedro. Não está firmada em Pedro. Jesus, no capítulo 16, no versículo 18, ele usa duas expressões do grego completamente diferente para falar com Pedro. Primeiro ele diz a Pedro que ele é Cefas. O que é Cefas? Cefas é uma pequena lasca de rocha, é um pequeno fragmento de uma rocha. E aí ele diz: tu és uma pequena lasca de rocha, mas sobre esta Petra no grego que está aqui na palavra de Deus, que diz que é rocha, esta rocha é o Senhor Jesus. A igreja está alicerçada na rocha que é o Senhor Jesus. E Pedro e cada um de nós que fazemos parte da igreja do Senhor Jesus, somos uma pequena rocha, uma pequena pedra, um pequeno fragmento desta rocha. Por isso somos chamados de cristãos. Por que somos chamados de cristãos? Porque cristão no grego significa pequenos cristos, aqueles que vivem igual a Jesus Cristo. Então, meu querido, pode vir o que vier, pode vir a luta que for, a igreja continuará a sua obra até o dia final. E quando a trombeta soar, ou quando Jesus te chamar para estar junto dele, você será bem-aventurado. E aqueles que aqui ficarem continuarão a obra até o final dos tempos, porque a igreja não é alicerçada em homens. A igreja é única e exclusivamente alicerçada
em Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. Que Deus te abençoe, tenha um bom domingo, uma boa semana na graça do Senhor Jesus. Vá na paz, que Deus te abençoe.